humans! Sejam muito bem-vindos a mais um super episódio do Smile Talks, o único podcast de bem-estar que conecta corpo, mente e espírito. Eu sou a Camila Smile e hoje tenho o grande prazer, o imenso prazer de receber a presença ilustre dela. Ela que veio de fora, especialmente para o nosso programa. Calma, Camila, segurando em tanto. Pois bem, ela veio, ela escolheu o nosso podcast, disse ela, e ela é muito especial. Por quê? Uma das coisas que me deixam muito felizes em trabalhar com o que eu amo, em poder trazer para vocês o que eu vivo, é que eu consigo convidar as pessoas que me inspiram e eu sou fã dela. Então, para mim, é uma alegria imensa poder conhecê-la pessoalmente, já ter dado um abraço gostoso e eu tenho certeza que vocês vão amar esse episódio. Falando um pouquinho dela, ela é mentora de relacionamentos e desenvolvimento pessoal, especialista em inteligência emocional e autoconhecimento. Com uma abordagem super prática e transformadora, ela ajuda pessoas a se reconectarem consigo mesmas e construírem relações saudáveis. Mas não são só relações com os outros, são relações consigo mesmas. Ela é palestrante, nas suas palestras, nos seus eventos, já impactou milhares de pessoas, promovendo, obviamente, mudança de vida, mudança profunda e comunicando ainda mais como é possível ser feliz com inteligência emocional. Seja muito bem-vinda, Ana Barroso! Obrigada, amor. Como eu disse, eu nem sabia que eu era tudo isso. Não precisa ficar vermelha. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Adorei estar aqui, viu? Eu tava com borboletinhas no estômago esperando você chegar. Tô me sentindo emocionada, tô me sentindo honrada, porque você é uma pessoa que eu admiro. Eu consigo, nos teus conteúdos, enxergar o brilho no teu olhar. Gente, você tá chorando. Já tô começando a me emocionar. E para mim é uma honra, porque eu acredito que tendo você aqui, é uma prova de que eu tô seguindo pelo caminho certo. Não tenha dúvida. Muito, muito, muito obrigada. Bom, você veio especialmente da Itália para o programa, não é mais. Você não mora no Brasil, você mora na Itália. E eu sei que você tem aí uma história muito legal de mudança de carreira, de transição para se tornar a Ana Barroso que nós conhecemos hoje. Queria que você contasse um pouquinho desse início pra gente. Tá bom. Na verdade, eu sou de São Paulo, né? Nascida e criada. Eu estudei para outra coisa, eu estudei psicologia depois, eu estudei economia, estudei tradutor e intérprete, daí eu queria ser tradutora da ONU, uma série de coisas, fiz MBA em marketing, porque eu segui a carreira corporativa, então eu fui trabalhar em grandes empresas multinacionais, fiz uma carreira lá, boa carreira, fui diretora de uma grande multinacional por muitos anos, e a minha vida, como eu tive os meus perrengues, né, os meus problemas, mãe e pai separados, morar com a avó, crescer adolescente gorda, uma série de dificuldades, né? Eu tinha, sabe quando você tem os seus, a sua não aceitação? Eu lembro, eu fui casada, eu hoje sou casada pela 4ª vez. Eba! Isso que é uma mulher que se relaciona bem, senhoras e senhores. Mas pra casar olha, 4 vezes, mas né? eu te digo que eu não sou a favor do divórcio. Tá. Eu só sou a favor da gente não ser infeliz. Perfeito. Tá? Claro que se eu tivesse estudado tudo que eu estudei e aprendido tudo que eu aprendi, eu teria talvez escolhido diferente e eu não tinha talvez sofrido tanto. Até porque eu terminava por coisas minhas, tipo assim, como eu acho, sabe, a gente fala das crenças limitantes, como eu acho que vão me deixar, eu deixo primeiro. Como eu acho que vão. Então, eu tive uma vida bastante complicada nesse sentido emocional, então eu resolvi estudar para me ajudar. Perfeito. E eu fui estudar psicologia, não para ser psicóloga, tanto é que eu não digo que eu sou psicóloga, eu sou formada em psicologia, é diferente de ser psicóloga, e eu me apaixonei porque vejo que a gente pode melhorar e ajudar as pessoas. Talvez, eu não sei se você se lembra, mas só para fazer um gancho, quando eu fui morar na Itália, etc., já num outro momento, eu nem estava aí com a internet, eu nem tinha nada na internet, nem Instagram eu nem era do tempo do Face, né? Só Face. E teve o Covid.
No dia 15 de março, faz um ano, eu vim até comemorar, faz 4 anos, 5, né? Já 5. 5 anos, 5. No dia 15 de março, eu fiz um vídeo da Itália, dizendo como estava o Covid na Itália. E falando, brasileiro, se cuida, não é uma gripe, etc. E o vídeo viralizou. Eu coloquei no Facebook porque eu queria que a minha família soubesse. Porque a minha irmã falava, não é nada, é uma gripinha, não sei o quê. E daí o vídeo viralizou, foi para o Jornal Nacional, me ligaram, foi para o Fantástico, foi para o Mais Você, uma série de coisas. E começou a chegar gente no meu canal para falar do Covid, para saber como é que era o Covid na Itália, que tudo lá acontecia antes daqui. Lá que começou o parte estrago, ocidental, né? E eu vivi na Lombardia, eu morava e tudo. E daí começou a chegar gente. Chegou uma hora, eu falei, deu falar de Covid, né? Só que eu comecei a perceber naquele meio de lockdown, quanta gente começava, Ana, eu não sei mais o que eu faço com meu marido, eu não sei mais o que eu faço com meus filhos, eu tô depressiva, dentro de casa todo mundo só briga. Eu falei, puxa, as pessoas estão precisando de uma ajuda nesse aspecto. E eu comecei a falar disso, foi quando estourou. Foi quando começou a crescer, porque eu coloco a teoria de tudo que eu aprendi, mas a prática de tudo que eu vivi. Perfeito. Porque a teoria sem prática é morta, né? São só palavras. Palavras. E, de repente, começou a tomar esse... Eu nunca esperei isso. Para falar a verdade, eu não espero isso. Não é uma coisa que eu faço para trabalhar com isso. Não planejei. Claro que depois de um tempo você se organiza, né? Ainda mais que você vem de multinacional e tudo, você aprende a se organizar. Daí eu falei, opa, a coisa está crescendo, deixa eu me organizar. Então você se organiza, você decide conteúdo. Mas tem uma coisa que você que me segue deve saber. Eu não falo absolutamente nada que eu não acredito. Isso é nítido. A sua personalidade ela é estampada no seu conteúdo. Não consigo ser quem eu não sou. Isso é um fato. Para quem te segue sabe e tem que estar preparado para ouvir o que não quiser também. É isso eu nem falei. Mas sabe por quê? Não adianta a gente passar a mão na cabeça por algumas coisas. A gente vive um momento muito complicado. Nós mulheres, os homens também, né? Tem até alguns aqui, mas assim, a gente está no meio de um caminho que é puro meio de caminho. Tá. Posso dar continuar? Nós saímos de um momento dos anos 50, onde tinham tudo muito definido, papel da mulher, papel do homem, tem que casar, tem que crescer, tem que malhar, tem que malhar a música, mas assim, tem que fazer tudo, a mulher tem que engolir, tem que aceitar, não pode trabalhar. A gente saiu disso para os anos 70 e eu vivi essa transformação. Que foi o Woodstock, que foi quando a mulher empoderada Sexo, começou... drogas and rock and roll, que a mulher começou a se perder do outro lado. E o empoderamento da mulher. Que dali começa... Engraçado que outro dia a gente conversa sobre os perfumes, e os perfumes descrevem esse percurso, é muito interessante. Como assim? Não, eu quero saber... Por exemplo, você lembra que nessa época do Woodstock era o tal do patchouli, né? Não lembro porque eu nasci mas em talvez 80, você ouviu falar. Esse nome... Mas sim. Então, o perfume, você veja que a gente sai de um Chanel número 5 para uma época que mulher queria usar perfume masculino. Sim, porque ela queria ser igual ao homem. A mulher usava o azarro de homem, não queria papo ou outros qualquer. E hoje a gente vive um terceiro momento que ela tem o dela, até gosta já do doce, do floral de novo, mas ela gosta com algumas notas ainda madeiras, etc. Que descreve a nova mulher, mas que não será a mulher de amanhã. Qual será a mulher de amanhã, Ana Rose? Eu também não sei ainda, mas a gente tem que trabalhar para ajudar, porque a gente está perdida e os homens consequentemente. Porque a gente sai do submissão, etc, etc, para liberdade completa, começa a assumir papéis que não eram nossos, mas também não dá os nossos. Ficamos com os dois e de repente a mulher está lá, ela trabalha, ela também tem que cuidar do marido, ela também tem que cuidar da casa, ela faz a lição com o filho, ela arruma tudo, ela não aguenta, os dois chegam em casa... Tem que treinar, tem que ficar gostosa, que senão é traída. Agora é a de agora. E daí passa para esse atual, que agora ela já entendeu que ela não quer simplesmente pegar o papel dele em casa, ela trabalha também, ou não. Agora eu acho que ela tem que saber o que ela quer, né? Eu acho que ela já está com um pouquinho mais discernimento
e é isso que eu tento trabalhar, o que é verdade para você? Porque tem mulheres que a verdade para ela é cuidar de filhos, gente. Ela gosta disso, então faça o que é verdade para ela. Tem outras que a verdade para ela é se sentir útil, é colaborar, é ter uma vida participativa. Então, não faça o que ele quer que você faça, ou o que a mãe quer que você faça. O que é verdade? Eu acho que a gente se perdeu em muitos movimentos macrosociais e a gente não sabe o que é verdade para nós, individualmente. E a gente se perde nisso. E hoje a mulher está perdida, porque é uma cobrança, mas você tem que malhar, mas você não pode ser gorda, você tem que se alimentar bem, porque senão você vai morrer de câncer, porque você tem que passar bloqueador solar, porque você tem que fazer meditação, porque senão você vai morrer de estresse. Tem que tomar suplemento, porque senão seus hormônios todos vão fazer você matar alguém. Porque você tem que dormir bem, mas você não tem tempo para nada, você tem que ler livro, mas você também tem que ver o Instagram, não pode ficar na rede social, mas se você não tiver nela, você está fora do mundo. Então, assim, são tantas demandas que a mulher hoje fala assim, o que eu quero? Um provedor? Quero prover, quero ficar em casa, quero cuidar de filho, não quero nem pensar em filho, quero ser mãe de pet, o que eu quero fazer? E ela está nesse momento, quando tem grandes movimentos levando para um lado, outros grandes levando para o outro, e o homem sem saber como é que lida com essa mulher. Perfeito. Porque ele vem do tempo que ele era o manda-chuva, passa para o tempo que ele se acomodou sendo filhinho, porque ela também queria fazer dele o filho, porque ela é culpada. Não esqueça que somos nós que criamos filhos homens, né? E de repente, agora ele fala, meu Deus, e agora? Eu provejo ou divido? Eu vou ou não vou? Eu ligo de novo ou não ligo mais? Eu tento no primeiro encontro ou não? Ele também não sabe. Então ficou tudo muito irresponsável, tudo muito raso. Ninguém quer perder tempo para nada. Ninguém quer assumir nenhum papel. Não. E quer assumir todos. Porque ninguém sabe qual é o papel. E você acha que isso é uma questão social só ou também é o enfraquecimento da condição emocional do ser humano? Porque eu vejo que o tempo foi passando e as famílias fortalezas foram se desfazendo, os homens fortalezas foram se desfazendo, as mulheres foram se tornando fortalezas, muitas vezes por serem abandonadas, não serem bem criadas é a visão da mulher, mas não terem sido atendidas pelos pais, não terem sido amparadas pelos maridos e acabaram virando essa Wonder Woman. A Wonder Woman, sim. Onde que tá? Onde você vê, você que tem já uma visão mais sociológica, mais geológica, você acha que isso está na sociedade ou na decadência emocional do ser humano? Eu acho que qualquer decadência ou ascendência é uma consequência social. Sim. Tá? Então eu acho que na sociedade hoje existem traços muito fortes. Eu estou falando mais do Brasil, porque quando a gente sai do Brasil, apesar do mundo ser mais ou menos igual, as realidades de casamento, de papéis, é muito diferente. Tá? Tem muito lugares diferente. lá fora que literalmente é um acordo casar. Por exemplo, o meu casamento, eu digo que eu tive... Hoje o meu casamento é um casamento como eu sempre queria que fosse um casamento. É uma troca. Então o meu marido, por exemplo, que é italiano, ele se aposentou, tá? Porque lá eles amam se aposentar, porque eles trabalham para isso. É uma coisa mais voltada para a qualidade de vida, qualidade do tempo, etc. Ele, como eu continuo trabalhando com as coisas, ele falou, não, eu cuido da casa. E não tem nada de... energia feminina nele. Não. Ele cozinha. Meu pai também faz isso. Meu pai é um brutamonte de 2x2. Você olha pra ele e fala... Não, eu digo que eu nunca conheci um homem tão masculino como ele. Ele cuida, cozinha, faz tudo, porque primeiro que os italianos adoram cozinhar, né? E cozinham bem. Segundo, que ele nasceu e cresceu com essa sensação, com essa coisa de em casa divide. Eu digo que na minha casa... meu filho agora mora aqui no Brasil, mas ele optou morar no Brasil, mas eu tenho uma filha de 17 anos e tenho um filho de 43, né, que mora em Buenos Aires, tem uma neta de 20. Quantos anos você tem? Eu tenho 64 anos, faço 65. Passa esse mel pra mim, passa esse mel. E daí,
vão me matar aqui se eu falar, mas é um segredo. Pode contar. Eu nunca fiz reposição hormonal. Nunca Porque fez na e minha não matou época, ninguém. há 10 anos, 12 atrás, sei lá o que, falar, não sou contra, não é isso. Eu só estou dizendo que tudo que se fala com certeza, nada é absoluto. Sim. Depende de tantas coisas. Porque como minha avó morreu de câncer, eles falavam que eu não podia, e teve a janela dos 10 anos. Agora está desmentindo isso. Mas você vê, é tudo relativo, né? É tudo social e relativo. Até essa exigência das coisas, a gente tem que ficar meio atenta, né? Bom, então, na verdade, esse casamento que eu tenho agora, ele é super tranquilo. Agora, voltando na sua pergunta, eu penso que Brasil, vamos falar de Brasil, né? Porque, basicamente, as pessoas aqui se perdem por muitos motivos. E está existindo uma polaridade que a gente vê hoje na política, mas que vai para a religião, que vai para todos os lugares, que enche de mimimi, nada pode falar, nada pode dizer, tudo é feio, tudo é errado, etc. Tudo tem preconceito. Só que a gente está criando, e isso é mundial, tanta gente fraca. Sim. Hoje se criam filhos fracos, né? E eu digo isso porque eu me pergunto quantos já errei também. Né? A gente erra, porque a gente, com essa coisa de eu não quero que ele passe o que eu passei, a gente começa a criar. Na Itália, eles têm outra vivência, eles em casa, cada um tem sua obrigação, né? Ele deve estar pensando assim, cada um tem sua obrigação, eu faço minhas coisas, as Gias dela, o Emanu as dele, e a minha mãe manda. Não, mas... É isso? Alguém tem que botar ordem na casa. Não, mas é brincadeira. Mas a gente tem... Cada uma tem sua função. Mas eu percebo que hoje, por exemplo, um vídeo que eu postei esses dias de uma criança mal criada, na verdade todo mundo justifica. Mas será que ele não é autista? Será que... O problema não é ele ser autista ou ser TDAH. Hoje a gente tem mais informações, o que ajuda, né? Porque as informações deixam claro que as pessoas precisam se cuidar. Mas a gente hoje tenta justificar comportamentos não bons. Eu acho que a gente está criando filhos que não podem se frustrar, viram adultos que não gostam de ser frustrados, você vê que tudo é mimimi, tudo dói, tudo não pode. Então, acho que nós estamos vivendo um momento difícil de transição e que põe a risco a geração futura. Eu concordo com você, mas ainda esse risco eu acredito que a gente está aqui para mudar. Estamos aqui para mudar. Porque eu vejo, eu sou da geração da década de 80, eu tenho 42. Eu falo, muitas pessoas me falam, mas você é mimada. Eu sou muito amada. Meu pai nunca me deu um carro, meu pai nunca me deu uma casa, meu pai não pagou minha faculdade. Tudo que eu fiz sozinho. Agora, não é porque meu pai me beija na boca, me fala comigo até os 40 anos que nem criança, que eu sou mimada. Eu sou muito amada. Amada. Então, o que eu percebo quando alguém me fala, você é mimada? A inversão de valores. A inversão de valores dos filhos e a inversão de valores dos pais. Os pais super protetores estão criando, desculpa o termo, mini demônios, porque isso a longo prazo vira uma bagunça. Mas, em contrapartida também, as pessoas não conseguem mais ver o carinho como carinho. É excesso. Tudo, hoje em dia, as pessoas têm potencializado. A dor do outro tá doendo. A pessoa nem reclamou, você já fala, ai, coitadinho! É isso. É esse o ponto. Eu coloquei um vídeo com a Luciana Gimenez falando que ela... Eu vi. Que ela ia só de executiva de primeira classe e os filhos em econômica. E eu concordei com ela, porque eu viajo de executiva hoje. Agora, para mim, eu não sou rica, é muito caro. Então, meus filhos vão de econômica. E o pessoal, mas isso tem que dar exemplo, isso não é amar o filho. Eu falei, gente... O exemplo é brigar para a criança sentar na janela? Exato, mas exatamente. Você entende como é distorcido? Realmente, mimar e amar é muito diferente. Você pode mimar sem amar. Tem muita gente mimando com coisas
justamente para suprir a falta. De amor. Exatamente. Outra coisa, você sabe que eu trabalho com mulheres todos os dias e uma das minhas brigas é quando elas se separam ou quando estão a fim de encontrar alguém, porque quando eu digo que a gente vive esse momento, as mulheres ainda crescem achando que só vão ser felizes o dia que tiver um homem, né? Ou um marido, uma família. Elas não entenderam que enquanto elas não aprenderem a ser felizes sozinhas, elas não vão conseguir ser felizes com o outro, porque a felicidade você não pode deixar que o outro te dê, não, ele não vai te trazer. Não ponha isso, é um fardo muito pesado, que o outro não vai suprir, que você não vai suprir e as relações vão falir, porque ninguém consegue levar isso. Então, elas crescem ainda crendo nesse negócio de quero casar, ter filho, etc. O problema é que hoje, como as coisas estão muito diferentes, elas transferem as frustrações. Tudo para o outro. E a mulherada hoje está muito... E olha que eu sou mulher, trabalho com mulher... Mas as mulheres vêm para mim infelizes. Sempre é o outro que fez alguma coisa. Como Nunca exemplo, elas. por exemplo, você vê num estúdio, para um vídeo. De repente, quem é o responsável? O cara do estúdio. Daí a pessoa que está gravando, por exemplo, fala assim, grava de novo para mim. Ele fala, vou fazer isso por você. Eu estou brincando, nós estamos brincando, porque aconteceu aqui. Mas naturalmente a pessoa brinca e fala assim, vou fazer isso por você. Porque a gente quer ser gentil. A gente quer sempre oferecer. Mas a gente, na verdade, sempre transfere responsabilidades. E isso a gente faz na vida, no dia a dia. No Instagram. Né? No Instagram a gente faz isso. Sabe quem me ensinou muito sobre autorresponsabilidade? O Paulo... Famosão aí. Paulo... Famosão. Não. Não, Paulo Freire não. Não, é o outro. O Paulo que todo mundo conhece, o careca. Coach. Bom, enfim. Eu Paulo acho que Vieira. eu sei que é. Paulo Vieira? Eu não conheço os nomes daqui. Bom, enfim, ele tem um livrinho pequenininho que chama Autorresponsabilidade. E aquele livro mudou muito da minha vida. Porque a gente sempre terceiriza problema, dor, frustração, dor de barriga. Você tem dor de barriga, você não consegue falar. Eu fui e comi errado. A culpa é do feijão. Exato. Mas olha que básico isso. O ser humano, ele se exime hoje em dia das responsabilidades e acaba fazendo isso de uma forma geral, ferindo a si e aos outros. Imagina isso numa relação. E quando a gente fala de relacionamento, foi legal que no início você falou que não é relacionamento só com o outro, é com a gente mesma. Tudo começa do relacionamento que a gente tem na gente. Porque se a gente acha que se eu cresço pensando que o mundo me deve, que eu sou uma vítima do mundo, que eu sou uma coitada, que a responsabilidade é dos outros, sabe o que acontece? Só vou ter gente assim do meu lado. Eu vou procurar gente assim. Eu vou... mas eu só atraio curva de rio. Não, você só é atraída por curva de rio, né? Então vamos entender por quê. Vai entender lá atrás. Sabe, a gente precisa aprender a fechar ciclos, a gente precisa aprender a caminhar, a dizer não. Eu li um livro, que eu não lembro nem de quem é, muitos anos. Se você não leu, leia. Qual? Mudou minha vida, se chama Perdas Necessárias. Perdas Necessárias. Esse livro, ele te mostra que sempre ao fazer uma escolha, você abre mão de alguma coisa. Para qualquer escolha você deixa. Se eu vou num restaurante e escolho comer filé, eu deixei de comer peixe. Charlie Brown. Cada escolha uma renúncia. Cada escolha uma renúncia. É isso aí. E a gente chega uma hora, e daí que vem o que eu digo que a gente precisa mudar na nova geração, ajudar e eles quererem também, né? Que tudo é uma escolha, inclusive deles. Entender que para seguir não dá para ter tudo. Porque esse negócio de mãe e pai criar filhos achando que eles não podem ser frustrados, não podem ouvir nada que não deve, ai meu Deus, coitadinho, as gerações não estão sendo frustradas. E para você não ser frustrada, você não faz escolha. Porque quando você faz uma escolha, você é frustrada. Se você está com uma pessoa tóxica ao seu lado e você decide que você não quer mais ficar com essa pessoa,
Se você fizer essa escolha, você vai ficar frustrada porque o casamento não deu certo, ou por uma série de outras coisas. Então você tem que estar preparada para ser frustrada. Você tem que entender que você precisa ser frustrado para fazer boas escolhas. Sempre você fará uma renúncia. Só se decepciona quem cria expectativa. Mas a gente tem que criar um pouco. Sim, sim. Mas a gente tem que ter esperança Esperança. na vida, não expectativa. É que é Pode muito ser? diferente, né? E eu tô com uma esperança agora, posso te contar? Pode. De comer. Você tá com fome? Você almoçou? Eu almocei. Você almoçou? Não, eu tomei café da manhã mais tarde. Eu não comi. Pega um saquinho pra mim aí, ó, que tá do seu lado. Opa! Que é comer? Isso. Eu tomo todo dia. Você toma cúrcuma, mas você vai comer cúrcuma Mas eu agora. posso te contar, sabe por que eu tomo? Eu tive polimialgia e cuidou da minha vida essas coisas. Cúrcuma é um ouro laranja na nossa natureza. Mas essa cúrcuma aqui é o nosso patrocinador gostoso da vida. Comidinha com gostinho de casa, só que congelada. Cúrcuma é feita com todos os condimentos, produtos e temperos naturais. A embalagem é a vácuo, então conserva os nutrientes, conserva o sabor. Se você abre depois que você preparar, você pode guardar na sua geladeira por mais um dia, que tudo se mantém muito bem, obrigada. Você pode preparar tanto no micro-ondas como a banho-maria. E o menu de cúrcuma atual está incrível. Aqui, ó, passa o seu celular no QR Code que tá na sua tela para você conhecer mais. Comidinhas fitness, comidinha normal, comidinha vegetariana, sobremesas e tem até o quitute para sua festa. Essa é a dica da Smile para você, porque quem tem pressa come cúrcuma e quem tem bom gosto também. Palmas para o nosso patrocinador! Devolve para mim, por favor. A gente vai te mandar um kit delicioso de cúrcuma, tá bom? Vou adorar. Bom, eu nem fui para a primeira pergunta, porque você já respondeu. Olha, a primeira pergunta, antes de buscar um relacionamento saudável, o que cada pessoa precisa entender sobre si mesma? O que ela quer de verdade. Perfeito. Eu já sabia que você tinha respondido um pouco, eu vou para a segunda. Vamos lá. Como que a gente consegue, numa análise meio que fria, num relacionamento, entender quais são os pontos daquela relação que sabotam as nossas outras relações? Eu tenho um relacionamento amoroso e automaticamente esse cara, por ser narcisista, me coloca, estou te dando um exemplo, tá? Me coloca numa condição onde eu não confio mais em mim. Você acha que a gente consegue identificar quando a gente vai chegar perto de um relacionamento ou de uma pessoa assim? Se a gente consegue identificar, depois a gente consegue identificar quando a gente transfere aquilo que a gente carrega para as outras pessoas? É palpável? Se você tiver autoconhecimento, fica muito mais fácil. Eu não digo que é 100% garantia, porque tem uma palavrinha no meio disso que estraga tudo, mas que é boa demais, que é paixão. Porque quando a gente se apaixona, é um estado insano. A paixão é louca, a paixão é insanidade. Você está insano. Aquela coisa deliciosa. Não é um sentimento, que né? você quer o tempo inteiro sentir frio na barriga, transar, beijar na boca. Meu Deus, você não consegue ver as coisas do outro ruins ou não adaptadas a você. Não, você não vê, você não quer ver. A paixão não permite. Ela mexe com uma série de coisas no nosso organismo, então você está insana. Só que se você tiver uma maturidade emocional, tá? Que não tem nada a ver com idade, você consegue falar, opa, estou apaixonada, estou insana. Mas espera aí, deixa eu chamar para a razão e começar a analisar alguns pontos. Fui ao restaurante com meu amado, maravilhoso, amo de paixão, quero beijar na boca. Daí ele me ama, ele fala tudo de bom para mim e de repente ele chega pro garçom e fala assim, poxa, mas você não viu que você trouxe errado? Daí você fala, puxa, mas o cara trata assim o garçom? Detalhes. Mas aí você já vê quem é a pessoa. Daí, se você tem conhecimento, você fala, opa,
um red flag aqui, né? Red flag. Daí você continua apaixonada, não sei o quê, a mãe dele liga. Ou ele atende, mas em vez dele falar assim, mãe, ó, eu tô ocupada, a gente fala depois. O que é? Tá ligando de novo? Fala, Detalhes de conduta. Detalhes de conduta. Você percebe. Daí você fala assim, puxa, tá meio estranho, né? Daí começa a andar. Então, são pequenos. No início, você tem que estar pronto para ver coisinhas. Antes de deixar o sentimento entrar no teu coração. Porque enquanto você estiver apaixonada, você está insana, mas ao mesmo tempo, se você tiver autoconhecimento, você tem racionalidade. Sim. Só que depois da paixão que determina se o sentimento cresce ou morre. E é nesse momento que você tem que falar, não, paixão... Porque você quando começa a entender como o outro é, essa paixão vai minando também. Porque você começa a racionalizar. Agora, se você está super carente, precisando um salvador da pátria, uma salvadora da pátria, achando que sua vida só tem a ver se encontrar outra pessoa, você não vai enxergar nada disso. Você vai falar, realmente, todas as ex deles eram horríveis, você viu? Todas fizeram. Todos os trabalhos dele não entenderam ele, mandaram ele embora, coitadinho. Não, mas a mãe dele é uma chata. Mas os filhos, tá certo, a mãe dos filhos faz a cabeça contra ele, coitadinho. E daí a gente coloca esse ser no lugar do coitadinho. E acaba até adorando o coitado, porque você evita e não permite que ele cresça. Porque o jogo tá feito. Exatamente. Ninguém joga xadrez sozinho. Se eu quiser jogar e o outro não entrar no jogo, eu não tenho como jogar. É verdade. Agora, se você for dando... Dá a primeira pecinha, dá a segunda. De repente, você não pode se envolver muito no jogo antes de olhar, com critério. Mas você só vai conseguir chegar nisso se você souber quem é você, o que você quer. Exatamente, a gente muda, né? Ao longo do tempo, muda... E muda o que quer. Claro, mas cada tempo você tem que analisar. O que quer? Não tem mulheres que falam assim, hoje eu quero ter filhos. Daí quando estão mais velhos, não, eu não quero nem saber de criança. Vai. Ou que não quero ter filho. A gente vai adaptando para o nosso momento, mas a gente tem que se conhecer, a gente tem que ser leal com a gente tem que ser honesta. E esse é um trabalho que é difícil, porque as pessoas difícil. Não têm muita coragem de olhar para as próprias mazelas, para as próprias feridas, de reconhecer abrir aquele balde cheio de... aquele baú cheio de coisa ruim que tem lá dentro. Porque lixos, sabe que vai feder? Vai feder. Exatamente. Então tem muita gente que às vezes empaca na evolução porque tem medo de entrar dentro de si e abrir aquele baú e ver o quanto de, desculpa o termo, merda guardou ali dentro. Mas por isso que eu digo que as coisas estão ficando complicadas, porque as pessoas estão cada vez com mais medo disso. E estão ficando cada vez mais rasas em tudo, inclusive na relação consigo mesma. Nós temos hoje uma vertente buscando isso. Puxa, eu falo só sobre isso e tenho mais de 1 milhão de seguidores. Então tem uma vertente que busca isso, senão não iam querer me ouvir. E 1.000 pessoas que têm muito mais seguidores e falam muito sobre isso, que estão crescendo. Agora, a gente tem uma vertente que nega isso e que bate nisso. E as pessoas, o problema é que elas polarizam. Então, assim, uma pessoa, eu sou cristã. Você é cristã. Também. Então as pessoas acham que porque sou cristã não posso pensar de uma forma moderna, tenho que pensar daquele jeito antigo. Então misturam muito tudo, entendeu? São muitas regras e muitas leis e nenhum cacique para mandar, na verdade. Porque o cacique joga ali as regras e as leis e não aplica nele. É verdade. Não é? É verdade. Ô, Ana, me diz uma coisa, você gosta de sorrir? Adoro. Você acha meu sorriso bonito?
Eu acho o seu bonito. O O meu smile? Ah, eu quero smile. Ah, então assim, vamos branca. lá. Vamos chamar o nosso patrocinador mais gostoso. Porque sabe por quê? Porque você fica com um bafinho gostoso. Fica com o dente bonito com bafinho gostoso. Displaque, o nosso gel oral premium, 77% natural, composto por calêndula, cranberry, própolis, chá verde. E ele pode ser ingerido. Não tem flúor e nem alumínio. Então você pode escovar os seus dentes, às vezes cabeçuda, assim, que nem eu saio de casa e esquece de escovar os dentes. Leva na bolsa, você escova e pode engolir. Toma uma aguinha, faz um bochecho e pode ingerir. Zero mal para sua saúde. Além disso, pode usar no mordedor, num aparelho invisível, enfim. Displaque tá com a gente desde o nosso primeiro programa. Eu não largo, não solto, não dou para ninguém. Se você quiser conhecer Displaque, passe o seu celular nesse QR Code e saiba mais. Palmas para Displaque! Não vai ganhar. Vocês acham? Será que eu dou pra Ana Displaque? Acho que não. Eu acho que sim. Eu vou pensar. Eu levo pra Itália. Tá bom, então eu vou te dar pra você levar pra Itália. Ana, Por sinal, você tem que me visitar lá, né? eu vou. Eu tava lá o ano passado. Ah, Eu fiquei um mês viajando. Meu irmão mora em Londres. Ele já tá lá há 20 anos, já é cidadão inglês. Primeiro foi cidadão italiano, pegou a cidadania, foi para Londres. Hoje já tem a vida dele feita lá. E eu não conhecia ainda. Ele já estava há 20 anos lá e eu nunca tinha ido. Aí eu fui, fiz Londres, depois eu fui para Itália, depois eu fui para França e aí voltei para Londres. Fiz Itália e França de carro, lá por Mônaco. Eu faço sempre. A gente anda pra uma delícia. A Europa tem essa vantagem, Tem, né? é trem, eu fui de Eurostar para tudo quanto era canto, uma delícia. Carro, uma delícia pra tudo quanto é Vou lado. te Estrada. visitar, quero só ver. Não, eu que quero só ver, eu tô lá. Ó, a gente está falando sobre espiritualidade e eu amo poder colocar isso nos nossos papos, não são com todos os convidados, mas eu vejo um mundo espiritual totalmente agente, ativo no nosso mundo físico. Tem gente que está aqui por estar, que acha que isso aqui é só um lugarzinho para a gente morar por esse tempo, só que eu creio que a espiritualidade sustenta a matéria. Então, não existe, no meu ponto de vista, relacionamento que não tenha conexão espiritual. E eu quero saber de você, os relacionamentos, não só relacionamentos amorosos. No meu ponto de vista, como eu te disse, né, o espiritual sustenta o material, então, para mim, não existe. Me diz você qual a conexão espiritual que você enxerga nos relacionamentos, tanto da parte ruim como da parte boa, e qual é a necessidade, o que é fundamental num relacionamento em relação à troca espiritual. Engraçado. É bastante interessante isso, porque a gente liga a espiritualidade com regras, etc., em geral. E isso é muito mais profundo do que regras, né? E a espiritualidade, na verdade, está na forma com que a gente vê a vida, na forma com que a gente cuida do outro, no grau e na qualidade de amor que a gente entrega para o outro e recebe. Por isso que quando eu digo que a gente tem que ter prioridades e saber o que escolhe, a gente tem que, quando você fala de escolher caráter, escolher conduta, você está escolhendo coisas que espiritualmente não te ferem. É, muito boa visão. Por quê? Quando eu escolho um caráter que na convivência diária comigo me fere, eu não vejo Deus naquela relação. Eu não posso dizer que ali é uma casa que está a favor... Sendo preparada por ele. Não pode. Não pode. Então, quando a gente separa muito, às vezes eu não ponho esse assunto, porque é um assunto que as pessoas misturam. Nem todo mundo gosta. Né? Mas quando a gente fala que a minha casa, né, serve ao Senhor, né, falando bem de uma frase comum, é uma casa que tem que ter paz, é uma casa que tem que ter diálogo, é uma casa que tem que ter amor, é uma casa que tem que ter compreensão e companheirismo. E isso é fundamental. Então é tão fácil. Quando é que um relacionamento dá certo? Quando as condutas e caráter e entrega estão de acordo com o que a gente aprendeu.
Com que a gente acredita. Com que espiritual. Porque senão vão contra. Uma pessoa que é tóxica e que agride, que xinga e que fala um monte de coisa pro outro, como é que pode dizer que acredita em Deus e que Deus está naquela casa? Não tá. Não tá. São os outros que estão. Deus não tá. Exato. Então, conduta tem tudo a ver com Deus. Por isso que eu digo que eu casei hoje com um homem que não é religioso, mas que ele é o homem mais cristão que eu já conheci na face da Terra. A minha mãe é assim, muçulmana, filha de muçulmanos. É a mulher que carrega mais princípios do Senhor Jesus que eu já vi na minha vida, sem nunca ter chegado para Jesus e falar, ou você senta aqui, eu vou conversar, vai. É. Mas se o próprio Deus fala que ele olha o coração, por que nós humanos queremos julgar o outro porque é religião tal, religião aquela, porque faz aquilo? A gente é muito pobre para fazer isso. É isso. Eu não concordo com isso, entendeu? Porque as pessoas que julgam, se ele fala que não é para julgar, como é que a gente vai lá e julgar? Aquele lá não vai, aquele vai pro inferno. Ah! Eu posso te falar, Ana, que na hora que o Senhor chegar e arrebatar, eu vou rir tanto. Eu só vou rir se eu for arrebatado. Ah, sim, né? Em nome de Jesus eu vou ser arrebatado. Nem brinco com isso. Mas assim, a gente escuta isso muito na igreja. Que muitos que acham que são santos, que vão pro céu, vão ficar aqui, vão ver tudo subir. E você fica, minha filha. Você fica achou, porque né? Você não... Você tá achando e muitos que você falam tá julgando. hoje em nome, né? É isso. E é engraçado, você falou... Eu quero te contar uma passagem que eu nunca falei em nenhum podcast, porque a gente nunca abordou esse assunto. Então, bora. Houve uma época que eu morava aqui em São Paulo, que eu estava num momento muito difícil da minha vida. Eu estava num momento difícil do meu casamento, do meu ex-casamento, muito mal mesmo, eu não queria mais, e não sabia como terminar, porque eu gostava da família, etc. Eu estava num momento financeiro muito ruim, porque eu tive que abrir mão de algumas coisas de empresa e tudo por causa do momento que eu estava vivendo. Desculpa, gente. Fique em paz. E daí... Tem aguinha? Tem. Sabe aquela coisa que vem na hora H, que pode você tomar, tá falando? Pode tomar. Enquanto isso, eu vou falar com você que está em casa. Você que está em casa, aproveite, ó, aqui, inscreva-se, compartilhe esse programa com quem você já sabe que vai ser preenchido por essa maravilhosa que é a Ana. Compartilhe, inscreva-se e ative o sininho, porque essa nova temporada tá imperdível. É literalmente um programa melhor que o outro. Bora lá. Então, voltando, né? E eu fui num culto num domingo e eu ouvi uma música que me levou a chorar o culto inteiro, que se chama Dupla Honra. Você conhece? Não. De quem é? É do Renascer Prize. Tá. Que, por sinal... Às vezes a gente conhece, mas não sabe o nome. E essa música, eu comecei a ouvir aquele louvor, e ele dizia que Deus prepara para ti, etc. E depois ele fala assim, em cada lágrima há um rio de esperança, e cada noite de angústia, não lembro exatamente, dupla honra. E eu chorei, e aquele dia eu criei que eu iria chegar no momento que eu teria a dupla honra de tudo aquilo que eu tinha passado. Só que eu não imaginei que seria tão longe, que iria tão alto. Demorar tanto. Não, ao contrário, que eu chegaria tão alto, tão bom. Amém. Eu só não achei que era tanto, entendeu? Às vezes eu falo assim, puxa Deus, mas exagerou, hein? Poxa, obrigada, mas exagerou. Poxa, tô super feliz, um marido super ótimo, uma vida tranquila, morando na Itália. A internet aconteceu tudo de graça, você vê? Por acaso. Por acaso, né? Que não existe. E daí você fala, gente, olha que guinada, né? Eu tava cansada da vida corporativa. Há 2 anos atrás resolvi parar com tudo, só para ficar na internet, nas minhas coisas, fazendo meus cursos, fazendo as minhas jornadas, dentro do que eu acredito de curso, dentro do que eu acredito de jornada, porque eu não gosto de nada que enrole e não dê resultado, eu gosto de coisa direta, reta né? Boa. Então, às vezes eu olho para Deus, né, e falo assim, meu Deus... Mas foi tanta, aquela dupla honra, foi tripla. E eu acho que a esperança faz da gente muito forte. É a fé. Esse aí cresceu o primeiro aninho cantando Rompendo em Fé. Eu acho que o nosso relacionamento com Deus
Eu sou casada com Jesus há 15 anos. Eu já fugi dele tantas vezes. E hoje, eu não sou casada, eu nunca casei. Mas eu sei que eu tô preparada para casar com qualquer pessoa. Porque se eu casei com alguém que eu nunca vi, se eu sempre busquei alguém que eu nunca toquei, que eu sempre conversei com alguém que nunca me respondeu, e eu consegui chegar Há 15 anos, não tem homem que eu não consiga aguentar. Minha Agora, irmã. eu vou fazer um comentário que vai te desanimar desse seu comentário. Não, eu Posso? digo, sabe por quê? Pelo invisível, pela Não, eu tô fé do brincando. Não, eu quero que você fale. Mas assim, o que eu concluo hoje na minha idade, porque eu passo muito por isso, Ana. Você ainda não casou por quê? As pessoas Você é cobram, muito né? chata, né? Você só pode ser muito chata pra não ter casado até hoje. Você é tão bonita. Por que eu não posso ter casado que eu não encontrei ninguém ao meu nível? É isso aí. Por que não? Ah, então já deu duas deixas aí que eu quero falar. Tá, me corrige. Mas Não é pra corrigir, é só pra Ah, completar. tá bom. Não, mas se quiser corrigir, pode corrigir. Mas assim, no sentido que eu digo de... se você consegue viver por um longo período algo que, de certa forma, é lúdico, É lúdico. Dentro do que né? a gente conhece. Eu sei, meu coração tem certeza e eu dou a minha vida por ele. Mas não é algo que eu posso te provar. Eu te conto um milagre. Mas eu provo que é um milagre? Não, você pode achar que é um acaso, que foi Muitos uma sorte, um chute de sorte. Eu vivo há 15 anos de milagre em milagre. Então, o que eu vejo? Eu vejo que se a gente olha para o espiritual, se a gente olha para o invisível, a gente automaticamente consegue viver o material numa nice. Você começa a se desdobrar. O que eu ia brincar... Agora, quando você fica preso aqui, você não consegue subir. Mas o que eu ia brincar com você é que ficar casada com Jesus é muito mais fácil, né? Porque se a gente arrumasse um cara que fosse pertinho dele, a gente já tava no lucro, né? Meu amor! Se passasse um aqui que tivesse o dedinho dele, eu falo, posso casar com seu dedinho? Puxa, ele devia ter um monte de mulher atrás dele. Tinha, né? Tinha, será? Ah, Mas não ele tenho devia ser dúvida. tão snob. Ah, eu acho que ele não prestava atenção. Ele devia fazer... Porque não ele tô não vendo tava nada. nem aí, era outra, né? Mas você acha que aquela mulherada toda atrás dele, sempre ali paparicando? Tava todo mundo sonhando em casar com ele. Eu falo que quando chegar no céu eu vou brigar com todo mundo, que eu quero sentar com ele e ficar umas 3 horas conversando. Ninguém vai poder. Mas eu quero saber por que inventou nessa rede aí, eles tinham que ter tirado os insetos, o escorpião. Esses bichos não precisavam fazer parte da rede da alimentar, né? Essa eu quero entender, feios. Bom, mas isso é uma outra história. De qualquer forma, a outra coisa que eu queria te falar, quando você disse que as pessoas cobram, né? As pessoas cobram o tempo inteiro porque ainda acham que a mulher nasceu para ser feliz só se casa. Eu não estou dizendo que não é. Eu sou feliz e sou casada. Não é isso. E eu sou feliz e não sou casada. É isso. Pronto. É um relacionamento para você ter só se valer a pena. Tem gente que fica em qualquer coisa, gente. Pelo amor de Deus, as pessoas adoecem. As pessoas ficam com um traste, com uma traste, porque vale para os dois, claro. Que só dá trabalho. Ai, me traiu 5 vezes. E você tá com ele por quê? Ontem uma pessoa falou assim, eu fui 34 anos casada, infeliz, não sei o quê. Eu falei, porque o outro era isso e isso. Eu falei, mas dois loucos não ficam tanto... Ninguém fica com um louco tanto tempo sem ser louco também. Tava os dois na mesma vibe, gente. Não existe isso. Ele é tóxico e você tá com ele, não largou. Você tem que descobrir o seu grau de toxicidade. Existe ganho nisso. Existe atração. Ganhos. Ninguém que tá com uma pessoa... Claro que depois vem o destruir, tá? Eu não tô falando nessa fase. Tem o ônus e o bônus. Mas ninguém tá só com o bônus. Nunca. Isso é importante falar, porque as mulheres e homens se vitimizam, e quando a gente se vitimiza, voltou naquele assunto do começo, a gente joga pro outro, e quando a gente joga pro outro, a gente não tem responsabilidade. E daí a gente não paga o preço da nossa parte. Como que você diferenciaria um relacionamento difícil de um relacionamento tóxico? É diferente mesmo. Às vezes,
confunde. Como hoje o narcisismo virou uma coisa que todo mundo acha que todo mundo é narcisista. E é uma mentira, porque narcisismo é uma doença, é patológico, é um transtorno. É perigoso. Né? É perigoso, é uma série de coisas. Todos nós somos narcisistas num grau. Algum grau. E temos que ser, porque senão a gente não se cuidaria, a gente não se amaria até. É necessário isso. Mas um relacionamento difícil é um relacionamento onde, vamos pensar que os dois se amam, os dois têm expectativas em comum, querem estar juntos, mas não se trataram individualmente, trouxeram lixos antigos. Ele foi criado com uma mãe assim, assado, parará. Ela foi criada com todos os mimos, etc. Eles têm dificuldades. Ele tem dificuldade em algumas coisas, ela não. Então, ele tem um gênio introspectivo, ela é festeira. E essas coisas tornam uma relação difícil, principalmente quando um não consegue conversar. Ele não porque não quer, é diferente. Porque não tem facilidade. Ele fala, eu tenho dificuldade de diálogo. Eu não consigo, mas quer. Então, mesmo sendo difícil, pode ser possível. Ponto 1. Ponto. 2. Tóxico. Um não enxerga o outro. Ele só se enxerga. Um depende do outro. Não é sozinho, ninguém, não é nada. Um quer manipular o outro. Olha, a pessoa dependente emocional, e isso a mulher tem muito, ela é extremamente tóxica. Eu sou dependente emocional, então já saiba que você é tóxica. Porque a dependência emocional leva a um medo de perder o outro terrível. Quando a gente tem um medo de perder o outro terrível, a gente tem um ciúmes doentio. Gente, olha, não sei você, espero que não, mas estou te contando o que acontece, que me falam, né? Quando eu coloquei um vídeo, num desses que eu reajo, que eu amo, que o cara elogia a atriz, olha que mulher bonita, você não acha? A mulher quebra o pau com ele. Eu nunca vi esse. Você não pode achar ninguém bonito, sou eu que sou bonito. E o pior não é este vídeo. Mas quantos anos ela tinha? 5? Não, o pior é que, sabe, o problema é a quantidade de mulheres que concordaram. Eu também não quero que meu marido fique falando que a atriz é bonita. Daí falaram até da Paola Oliveira. O meu fica olhando para a Paola Oliveira, eu desligo a televisão. Eu falo, gente, isso é tóxico. Isso é tóxico. Então, o que é um relacionamento tóxico? Quando sai do normal do dia a dia. Não pode falar no passado que não, tem aquele ciúmes retroativo. Não, ele que te deu isso, joga fora. Olha, você aparece nesse álbum de casamento, você foi madrinha com seu ex? Corta a foto. Sabe umas coisas... Tem muita gente assim. Sabe umas coisas assim? Então, um relacionamento tóxico é quando... O que é uma coisa tóxica para o organismo? Alumínio. Por quê? Porque faz mal para o cérebro. Pronto. O relacionamento tóxico é aquele que faz mal. Para tudo. Para tudo. Não importa o que você sente pelo outro. Importa o que ele faz você sentir. O que você sente? Pisar em ovos? Tá errado. Não tá bom o negócio. O que ele faz você sentir? Medo de que ele vai te largar? Tá errado. O que ele faz sentir, sei lá, qualquer coisa, angústia, tristeza, porque vocês só brigam? Tá errado. Agora, não, eu me sinto bem, mas eu amo também. Ok. Então não importa o que você sente pelo outro, mas como é que o outro faz você se sentir? É isso que é a base do relacionamento. E aí, se a gente olhar para o outro lado, para o relacionamento amoroso, para o relacionamento positivo, para o relacionamento que necessita de dor e crescimento. Mas esse é o relacionamento certo. Todos precisam de dor e crescimento. Mas é que as pessoas acham que amor... eu vou viver um relacionamento amoroso de sucesso sem ter problema. Não existe. Sem precisar morrer para mim para que o outro viva. Existe essa
essa capa Ilusão. de relacionamento perfeito e que também acaba impedindo as pessoas. Eu já perdi amor de homens que eu não conseguia ver que aquilo era amor. Porque eu não sabia, não tinha vivido ainda o que era o amor. Então, tive relacionamentos. Teve um moço que foi a primeira pessoa que me ajudou assim, a sair da casa da minha mãe, a começar a virar mulher. E ele queria casar comigo. Em 2 meses, era tipo, ele já tinha decidido, essa é a mulher que eu quero pra mim. Então, ele se esforçou, ele me ajudou a alugar um apartamento, me levou pra comprar as coisinhas pra colocar no apartamento. Era um partidaço, eu era uma garota, tinha 24 anos. Eu perdi um grande homem que poderia hoje talvez ser meu marido, porque eu não tinha capacidade de entender que aquilo era amor. Um simples cuidado era amor. Linguagem do amor, né? Que a gente precisava entender qual Exato. é a do outro. Então, do lado, no caso do relacionamento positivo, o que você acha que é saudável para o desenvolvimento mútuo? Quais as dores que são necessárias passar para que a gente cresça e não olhe aquela dor como um problema, mas sim como um passo de aprendizado? Eu tenho até um pouco de medo mesmo, porque as pessoas estão achando que ter um relacionamento saudável é não abrir mão de quem é. Você não tem que abrir mão do que você é, mas você tem que abrir mão de coisas sim, porque numa relação é troca e numa relação os dois abrem mão, tá? Sempre. Isso, você deixa de fazer algumas coisas que você gosta, o outro também, vocês vão trocando. Agora, um relacionamento saudável, primeiro, os dois têm que ter um objetivo comum, uma expectativa de vida comum. E eles vão passar pela dor do sofrimento, de um perder o emprego e o outro ter que bancar a casa um tempo, dos dois ter que participarem da criação dos filhos. Tem tanta coisa de um saber falar assim, olha, eu tô com muitos ciúmes de você, me ajuda? Mas não te ajudo, então eu não saio mais com ninguém, não falo, não olho para o lado. Não, te ajudo a você entender que não tem motivo, né? Então eu acho que tem dores individuais que um cura o outro até, ajuda na cura. Se lixa. Mas isso quando tem aquele encontro, sabe o que está difícil? São os encontros. Quando acontece o encontro, os dois querem ficar juntos. Porque eles querem sofrer, eles preferem sofrer algumas coisas, algumas dificuldades juntos, do que ficarem tentando outras coisas separadas. É isso. A gente só tem que se abrir para o encontro. Porque a gente tem grandes encontros na vida. Talvez você tivesse tido um, mas você não estava preparado, então não foi um encontro. Exato. Tá? Mas um dia, provavelmente, você vai ter um grande... A gente não tem encontros com pessoas que não são só amorosas, mas encontrei aquela pessoa, virei amiga. Em um dia. São encontros que a gente tem na vida. E aí eu acho que tem muita parte espiritual trabalhando também, mas independente disso, o relacionamento saudável, ele não é perfeito. O relacionamento perfeito não é saudável, porque é falso. Não existe. São duas pessoas, são duas histórias, são dois corações, duas manias, um monte de coisa que de repente se compartilham uma vida. Vão ter inúmeras coisas que eles vão ter que acertar a vida inteira. A vida inteira. Crescimento em momentos diferentes. Tem uma série de coisas. Agora, quando os dois querem, agora se também só um quiser, não adianta. Aqui é tudo, tem que correr os dois lados juntos. Mas é a dupla, né? É a dupla. É a dupla. Senão fica sozinho. Dá menos trabalho você morar com uma amiga. Se eu te falar que a gente está indo para o final do programa, você acredita? Nem reparei. Ana, a gente vai ter que... A sua próxima vinda, você volta? Volto. Você promete? Ó, a Prometo. câmera tá gravando, hein? Eu prometo. Ó, Se você me chamar, ó, já tá... Diante das câmeras, tá gravado, ó. Ninguém pode falar contra. Eu vou te fazer uma última pergunta. Depois eu quero que você deixe a sua mensagem para quem está assistindo a gente. E aí a gente vai entrar em 2 quadros, que são os 2 quadros finais do programa. Que é surpresa. A minha pergunta última é: se você pudesse dar um único conselho, não é 2, 3, é 1, para quem quer melhorar as suas relações e viver com mais equilíbrio na vida. Um conselho. Ai, tô aqui me sentindo meio confuso. Eu queria uma direção. Qual a Ana daria? conheça
o que você quer da vida realmente. Se conheça. Primeira coisa. Muito bem. Esse é o passo de tudo. Olhar para dentro. Início. Agora eu quero que você deixe uma mensagem para a gente chamar os nossos quadros. Olha, a gente precisa colocar de lado esse sonho de viver o grande amor com os outros. E é muito interessante a gente começar a viver um grande amor conosco. A hora que você estiver muito apaixonada por você, que você conhecer as suas capacidades, se você conhecer a sua, quanto você consegue, quanto você pode, todo o resto vai fluir. Então, apaixone-se por você. Porque, olha, autoestima é diferente de amor próprio. Tem amor próprio. Amor é um sentimento. Tem muita gente cheia de autoestima que não se ama, porque não consegue se amar. Agora, à medida de que começa a fazer coisas em prol de você mesmo, você vai começando a se amar. Ah, eu consegui. Puxa, deu certo. Puxa, eu queria fazer uma dieta, eu fiz. Puxa, e daí você fala, puxa, então, daí você começa a se amar, daí você começa a sentir. E a hora que você sente isso por você, não é que não tem pra ninguém no sentido de que você vai ser ótima, Melhor maravilhosa, do que os melhor. outros. Não, mas você vai conseguir dar. Você consegue se doar, você consegue dar, você consegue receber até menos se o outro só pode te dar menos e entender, sem se humilhar. É tudo de bom. Eu acho que se ama. E não é jargão, hein? Não é jargão, eu tô aqui. Tá sendo muito bom esse dia de gravação, porque tanto com o Gustavo como com você, que são pessoas que compartilham da mesma fé que eu, e aí eu acho que a sintonia automaticamente acontece. Quando me perguntam, Ana, qual a sua religião? E eu falo que eu não tenho nenhuma. Eu sou imitadora de Jesus, eu resolvi seguir ele. Mas acima de tudo, o que eu tenho claro para mim é que Jesus me deu um óculos. A vida eu enxergo com os olhos dele, não com os meus. Os meus olhos não têm a capacidade de ver o outro como ele vê, de ver as possibilidades como ele vê, de ver a espera como ela deve ser, de ver o descanso como ele deve ser. E ter você aqui e ouvir você falar da mesma perspectiva, com a mesma lupa que eu uso, é um prazer, porque aí a gente vê o mundo de outra forma. Quando a gente tem fé, querendo ou não, a gente adoça todas as coisas na nossa vida. E principalmente a gente adoça o nosso coração. Não é? É. E a gente fica uma pessoa leve. Leve. Às Porque vezes pesadinha. Mas não me dá 5 minutos, não consigo. Olha, o que Jesus faria no meu lugar. É isso. Agora eu vou chamar o nosso penúltimo quadro para a gente finalizar o nosso programa. E agora com vocês, sorriso, saúde, sucesso sempre. Ó, olha ali atrás, Ana. Ai, ai. Esse é o slogan do nosso programa, tá? Sorriso, saúde, sucesso sempre. Eu quero que você pontue de uma forma bem pontualzinha mesmo. O que significa para Ana a palavra sorrisos? Sorriso para mim é a base de viver em sociedade com você mesma. Eu sorrio sempre. Eu acho que sorrir é o reflexo do que você sente. Perfeito. O que significa para você saúde? Saúde é você estar bem mentalmente, emocionalmente e fisicamente. Não adianta você buscar só físico se todo o resto estiver errado, porque você não vai ser saudável. O que significa para você sucesso? Sucesso é a gente chegar na nossa jornada, que eu já estou na terceira parte dela, pensar, puxa, dei frutos. Puxa, olha os meus frutos. Minha vida é frutificada, é cheia de flores e isso não tem nada a ver com financeiros. Muito bem. E o que significa para você sempre? Boa pergunta, hein? Boa pergunta. Sempre. Sempre, o tempo todo. Sempre, eternamente. Sempre é como a gente deve seguir para o alvo. Lindo! Muito bem! Palmas para a definição maravilhosa de Ana Barroso para o nosso slogan.
E agora a gente vai para o nosso último quadro, que é o quadro do meu coração, o quadro que eu mais amo, que é De Frente com o Seu Smile. Tô escutando aqui a piscadinha. Seguinte, Ana, esse aqui é o espelho do Smile Talks, o espelho do Smile Movement, do movimento de amor, de alegria, de sorrisos, sempre. Eu queria que você esquecesse tudo que tem aqui, esse estúdio, saia daqui e faça uma declaração de amor olhando nos seus olhos, olhando nesse espelho. Eu quero que você esqueça a Ana que passou, esqueça a Ana que está por vir e faça uma... Não é, querida Ana, vem falar... Não. Oi, tudo bem? Eu tô falando com você. É com você. Não é para você fazer uma declaração para a Ana. É você, por você, de frente com o seu smile. Bela, hein? Bela pegadinha. Moça. Estamos chegando lá, hein? Você tá conseguindo. Quanta coisa difícil, quanto perrengue, né? Mas é aí. Levantamos, sacudimos a poeira, demos uma volta por cima e estamos caminhando. Certo ou errado o caminho? Acho que certo. Creio que certo. A gente vai longe. Obrigada por você ter tido a coragem de renunciar a tanta coisa em prol de outras e não aceitar situações que poderiam te levar para outros lugares. É isso aí. Faltou um te amo. Te amo tanto. Maravilhosa! Ó, aqui, ó, chorona. Eu sou muito chorona. Obrigada, meu amor. Esse é um presente do nosso programa para você. Amor, adorei. Vocês que estão acompanhando o nosso programa até aqui, pode abrir, fica à vontade. Vocês que estão aproveitando o nosso programa até aqui, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Vocês que gostaram desse episódio com essa musa que é a Ana. Ah, você não sabe, deixa eu te mostrar. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, que chique. Esse programa é o meu body balance. O seu shake. Que bom. Ó, você que gostou do programa, você que ficou até aqui, inscreva-se no nosso canal, compartilhe esse programa com quem você ama, ative o nosso sininho, porque essa temporada tá incrível e eu quero que vocês venham com a gente para muito mais, está sendo feito tudo com muito carinho. Ana, mais uma vez, meu muito obrigada. Foi um grande prazer te conhecer. Adorei. Obrigada pela honra. Imagina. Obrigada mesmo. A todos vocês, fiquem com Deus. Até o próximo. Fui!